Eu sempre gostei muito do cinema do Jaume Collet-Serra, esse diretor espanhol que dirige agora o Adão Negro para DC e que tem, na verdade, um histórico na carreira bem interessante, assim, de sair do terror de médio porte, de filmes como A Casa de Cera e A Órfã, para filmes de ação de médio para grande porte com o Liam Neeson. É o caso, por exemplo, do Sem Escalas e do Passageiro, entre outros também que são interessantes. Ele tem um trabalho visual muito objetivo, muito prático, mas ao mesmo tempo muito cheio de maleabilidade na computação gráfica, na maneira como ele usa os efeitos digitais, e ele gosta muito também de narrativas tradicionais, de narrativas clássicas. É muito raro você ver o Jaume Collet-Serra experimentar dramaticamente com as coisas, ele costuma realmente trabalhar com dinâmicas um pouco mais, estruturas um pouco mais tradicionais, né, do ponto de vista de roteiro. E aqui no Adão Negro eu acho que é uma escolha bem interessante ele para comandar, porque ele já tem uma experiência com filmes de grande orçamento, ele já tem uma carreira, né, ele foi gestado na indústria para esse tipo de produção e afinal recentemente dirigiu um blockbuster gigantesco que foi o Jungle Cruise para a Disney, também com o Dwayne Johnson. Então eles retomam aqui a parceria para contar a história desse anti-herói, que aqui é mais herói do que anti-herói, que é o vilão tradicional do Shazam nos quadrinhos, né? O Shazam já virou filme aqui para DC e agora o Adão Negro ganha o filme dele também. Eu vou comentar em mais detalhes do que eu achei exatamente do Adão Negro da DC, mas antes eu vou falar para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, também deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você que gosta muito de cinema, você pode me acompanhar, que eu tô sempre falando sobre cinema, tanto na minha conta do Letterboxd, quanto na minha conta do Twitter. Os links estão aparecendo aqui abaixo do vídeo e os arrobas aí na tela. Aqui no Adão Negro, muito resumidamente, a gente tem uma introdução muito rápida no prólogo em relação a quem ele é, como ele surgiu, como ele foi transformado num deus e passou 5.000 anos, né, desacordado, no caso, numa tumba, numa aparente tumba, né? E no recorte presente a gente acompanha uma mãe e um filho que moram no país de Kahndaq, que estão querendo descobrir uma tal coroa que foi responsável 5.000 anos atrás por um rei tirano que acabou destruindo tudo e foi meio que o ponto inicial da criação do Adão Negro, chame do que quiser. Ao despertar o Adão Negro, essa personagem que é a mãe, vivida por uma atriz que eu não conhecia, chamada Sarah Shahi, vai tentar de todo jeito, claro, além de proteger o país dela, proteger também o filho que entra no meio dessa enrascada e, claro, fica lá venerando o herói de todo jeito, né, e tentando fazer ele se sentir cada vez mais um herói, já que, afinal de contas, ele não é exatamente um herói, né, ele foi despertado ali, mas ele mal sabe onde ele está e o principal potencial dele é para destruição. E esse é um dos elementos principais do filme que vão sendo trabalhados ao longo dessa duração dele. Eu, sinceramente, acho que o Adão Negro, mais do que problemas, ele tem limitações. Ele é um projeto muito genérico do ponto de vista de estrutura, ele descaradamente pega muita coisa emprestada, por exemplo, do Exterminador do Futuro 2, na relação do menino com o personagem do Dwayne Johnson, a coisa da frase de efeito, é muito homenagem a Hasta la Vista Baby, aquele momento icônico do segundo Exterminador do Futuro, e tem alguns momentos aqui que são assim, descaradamente mesmo imitados do Vingadores Guerra Infinita, inclusive a maneira como o filme trabalha com o Dr. Destino, né, o personagem do Pierce Brosnan, que tá muito bem até, tá canastra na medida certa, porque ele sempre foi canastra, é muito parecido com a maneira como o Doutor Estranho é trabalhado na Marvel e principalmente a maneira como o Doutor Estranho lida com o vilão, o Thanos, no Vingadores Guerra Infinita. Então tem momentos que são muito chupados. A grande diferença que eu acho que faz com que tudo isso flua de uma maneira que talvez você não perceba ou não se incomode com esse tipo de coisa, é que o Jaume Collet-Serra, ele tem um senso de ritmo muito bom. Todos os filmes dele têm uma velocidade boa, são bons de assistir, são voltados mesmo para o entretenimento mais puro, mais franco possível. Eu não lembro de ter visto um filme dele, mesmo com os momentos mais irregulares, de ter me entediado, de ter achado chato ou ter visto barriga nos trabalhos de direção, nos trabalhos de roteiro que ele pega para dirigir. Ele parece que poda ao máximo que pode ter de exagero ou de tempo perdido em coisas adicionais, inclusive enxuga tanto que alguns personagens acabam ficando absolutamente pálidos do ponto de vista de personalidade, acontece isso aqui também, mas pelo menos o filme fica uma experiência de 2 horinhas absolutamente incólume. Assim, você termina o filme
Você pode até não ter gostado muito ou ter adorado, mas dificilmente você vai sair exausto da experiência. Agora, estilisticamente tem uma coisa a se observar. Ainda que o Jaume Collet-Serra sempre tenha muita aptidão para efeitos visuais, para trabalhar com a computação gráfica, como eu falei, de maneira muito direta, né, sem muita frescura, no Adão Negro, para mim, aparece muito forte aquela sombra, né, que sempre foi muito grande na DC, que alguns diretores tentaram evitar ao máximo, do Zack Snyder. Desde quando o Zack Snyder dirigiu quase que parcialmente, né, o Liga da Justiça de 2017, que foi completado pelo Joss Whedon, na época que a filha do Snyder morreu e toda aquela tragédia, desde aquela época eu não vejo um diretor tentar emular tanto o estilo, ou pelo menos aquele padrão que se tornou o padrão DC, ou a imagem principal da DC, do Zack Snyder, como eu vejo aqui em Adão Negro. Me parece muito mais uma relação assim de herança do que de propriamente influência direta, porque claro, tem-se aqui na DC mais uma vez um personagem super poderoso, com essas cenas de ação muito grandiosas que exigem, né, muita fantasia, e a fantasia fica muito exuberante, fica muito grande na tela, né? É natural que a gente veja de novo esses elementos do Snyder que, repito, não são resquícios, não são características pontuais, não, parece um projeto cinematográfico na direção da ação. Não passa só por câmera lenta, que é uma coisa conhecida pelo trabalho dele, não é só isso, não passa só pelo exagero com a fantasia, mas é principalmente para mim essa computação gráfica, esse trabalho de estilização do cenário, né, estilização do cenário e da movimentação de câmera, que quase anula a fisicalidade de algumas coisas. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu, sinceramente, acho que na maior parte do tempo o Jaume Collet-Serra desvia bem dos vícios do Snyder e acaba virando meio que um Snyder comportado, um Snyder sob controle, ou pelo menos um Snyder organizado, porque, como eu falei, estruturalmente o filme é muito sem barriga. Ele é genérico, né? Ele tem uma estrutura absolutamente convencional, sem nenhum tipo de subversão ou inovação, mas pelo menos ele tem um trabalho muito fluido que nem sempre a gente vê no trabalho do Snyder. E ele tem também muito mais senso de humor, muito mais cor, muito mais vivacidade, né? Um trabalho com música mais sarcástico do que o Snyder costuma ter. O Snyder costuma ser mais pesadão, né? Então acho que isso funciona aqui, mas repito, é um filhote de Snyder. Então, muito provavelmente o filme vai ter uma recepção dividida da crítica, porque eu acho que formalmente o trabalho dele é um trabalho que apela para esse tipo de exagero. Já começa com uma sequência bem clipesca, que eu achei divertida, em que o personagem está ali parando balas de várias formas diferentes, e eu acho que no momento como esse, né, em que a dominação Marvel ainda é muito grande, esse tipo de exagero com a computação gráfica é uma forma de lembrar as pessoas que o cinema de super-herói não vive só de verossimilhança, né? Então, não é que o filme seja uma coisa nova dos momentos, do momento do super-herói no cinema, mas pelo menos ele não é exatamente o tipo de coisa que a gente tem visto o tempo inteiro, pelo menos de 2017 para cá. A DC tem tentado fugir disso ao máximo, diretores como James Wan, James Gunn, Matt Reeves têm trazido as suas próprias influências e suas próprias características de autor, a Patty Jenkins também, né? Mas aqui não, aqui a gente vê o Collet-Serra, que é um diretor menos autoral do que todos esses que eu falei, é mais um funcionário, um bom funcionário, mas é mais um funcionário do que propriamente um autor, emular esse estilo do Snyder e emular com muito mais organização, muito mais manejo e malemolência, por assim dizer. Então assim, é um filme ok, é um filme divertido, é um filme que tem bons momentos, acho que o Dwayne Johnson tem aquele carisma de sempre, agora ao mesmo tempo não vejo aqui absolutamente nada que aponte para direções diferentes para ele, muito pelo contrário, é um papel confortável. Acho que os coadjuvantes são muito empalidecidos, de fato. Então é isso, é um filme que tem vários problemas e várias limitações, mas de modo geral ele faz o trabalho dele, faz o trabalho com competência.